Oi, gente, professora Milena, mais um encontro nosso para falarmos de literatura. E a gente começou na última aula falando sobre o romantismo, as características gerais da linguagem romântica, com ênfase na primeira geração romântica e o seu principal expoente, que foi Gonçalves Dias. Agora, nós vamos falar da segunda geração romântica. Então, vamos lá. Segunda geração poética do romantismo brasileiro. A independência política desperta na consciência dos intelectuais e artistas nacionais a necessidade de criar uma cultura brasileira identificada com suas próprias raízes históricas, linguísticas e culturais. Então, só para retomar o que nós falamos no nosso último encontro, na nossa última aula, que o romantismo é esse boom para que uma literatura, uma poesia 100% brasileira fosse criada, porque agora somos independentes política, cultural e militarmente. Então, isso tudo vai influenciar a nossa arte. Nesse primeiro momento, nós temos um destaque para o indianismo, regionalismo, a pesquisa histórica, folclórica e linguística, além da crítica aos problemas nacionais. Uma postura comprometida com o projeto de construção de uma identidade nacional. Quando começa o romantismo no Brasil? Com Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, do Gonçalves de Magalhães. Então isso aqui, só mais pra gente relembrar. Primeira geração nacionalista, indianista e religiosa, com destaque para o Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães foi importante para uma mudança na postura não só temática, mas principalmente estrutural. A estrutura poética vai dar uma mudada, vai romper com o que era feito no arcadismo com o Gonçalves de Magalhães, e sim no Gonçalves Dias uma mudança não só na estrutura do poema, mas também na temática do poema, uma poesia 100% brasileira. Agora nós vamos falar da segunda geração, que foi marcada pelo mal do século. Vai apresentar egocentrismo exacerbado. Então, o importante é o eu lírico. Não o que o leitor acha, o que o leitor sente, o importante é o eu lírico. O que o poeta, a voz que flui, que sai do poema, está sentindo. Pessimismo, algum satanismo e atração pela morte. Vamos estudar hoje, agora, esses 4 autores aqui, que são autores do ultrarromantismo do mal do século. Então, vamos lá. O ultrarromantismo é a segunda fase do romantismo brasileiro. Essa fase que as pessoas vão se entregar aos vícios, uma fase quase que hedonista, de aproveitar a vida, mais diferente dos Árcades, que aproveitavam a vida com moderação. Agora não. Agora a gente vai ter uma vontade de escapar da realidade. E aí, a gente vai analisar daqui a pouquinho que esse escapismo ele vai aparecer de 4 maneiras diferentes. Em um dos autores, que é o Álvaro de Azevedo, a gente foge da realidade morrendo. Para o Casimiro de Abreu, a gente foge com saudade. Então, vai ter essa volta pro passado. O meu passado era melhor do que o meu presente. Com o Junqueira Freire, a gente foge da realidade com a religião. Uma religiosidade diferente. Já com o Fagundes Varela, a gente foge da realidade se entregando aos vícios. Então, essa questão aqui de beber e se entregar a perder a noção, que uma pessoa bêbada, ela perde a noção da realidade, ela chega à loucura e tal, de fazer coisas que não condizem com o racional. Então, o ultrarromantismo vai ter esse desejo de fugir da realidade. Então, como eles escapam da realidade? Com o saudosismo, desejando a morte e assim por diante. Então, a gente vai ver tudo isso agora
com esses poetas da segunda geração romântica, todos eles fortemente influenciados pela literatura alemã e inglesa. Então, o que nós temos? Alguns anos depois da introdução do romantismo no Brasil, a poesia ganha novos rumos com o aparecimento dos ultrarromânticos, que agora é essa geração. Esses poetas, desinteressados pela vida político-social, diferente tanto da primeira quanto da terceira geração, eles vão voltar para si mesmos, aqui a questão do egocentrismo, com uma atitude profundamente pessimista diante da vida. Então, o que tem a vida? Eu preferia estar morto a viver. Então, eles têm essa atitude pessimista de negar a própria vida, a própria realidade. Vivem entediados, sem perspectivas, sonhando com amores impossíveis e esperando a morte chegar. Então, essa é a atitude ultra-romântica que nós temos no nosso romantismo, na nossa segunda fase poética. Então, essa geração, eles vão desprezar certos temas da primeira geração, como o nacionalismo e o indianismo. Eles vão rejeitar essa temática porque eles não estão mais interessados com isso, com essa construção da nossa história, da nossa cultura. O que eles querem agora é falar de si mesmos. Contudo, eles vão acentuar alguns traços como o subjetivismo, o egocentrismo e o sentimentalismo. Eles sentem demais. Então, qualquer coisa que aconteça na vida deles, eles estão sentindo, estão levando as últimas consequências. Então, o sentimentalismo na segunda geração é exacerbado, é completamente romântico, são sentimentos que vão distorcer a realidade, distorcer tudo que a gente tem como racional, sentimentos de encarar a vida quase que de uma forma neoplatônica, né? Mais no campo das ideias do que realmente acontece. Porque qual é a literatura que vai falar das coisas como elas são? Tentar falar das coisas como elas são, da realidade propriamente dita. O realismo, que é a nossa próxima escola. Então, essa segunda fase romântica, eles vão ampliar a experiência da sondagem interior e vão preparar o terreno para a investigação psicológica que irá caracterizar essa próxima geração, 3 décadas mais tarde. Então, continuando, primeiro poeta aí que nós vamos falar dele, o Álvares de Azevedo, a antítese personificada. O Álvares, ele viveu pouco, mas ele compôs vários poemas, alguns contos e até mesmo textos teatrais. E o interessante é que a obra dele, ela é bem completa e só o Álvares, ele teve 3 fases. Então vamos analisar as fases da obra do Álvares de Azevedo e como ele foi importante para a segunda geração poética. Álvares de Azevedo. Copiando o estilo de vida de poetas europeus como Lord Byron e Musset, essa geração caracterizava-se pelo espírito do mal do século, entediados, depressivos, isto é, por uma onda de pessimismo doentio diante do mundo, que se traduzia no apego a certos valores decadentes, tais como a bebida, o vício e na atração pela noite e pela morte. Isso aqui na obra do Azevedo é muito forte, esse desejo pela morte, os ambientes sempre noturnos, escuros. Então, em relação à segunda fase do romantismo, o principal representante desse grupo do mal do século, do ultrarromantismo, foi e é o Álvares de Azevedo. Por quê? O que ele vai fazer? Vai adicionar temas ainda mais macabros e até satânicos à sua poesia. Então, vamos analisar. Os ultrarromânticos possuem uma visão dualista sobre o tema. Então, essa questão da dualidade traz essa antítese, essa pegada antitética, né? Lembram da antítese? Que furo de linguagem é essa? Que traz justamente o dualismo, dois termos antônimos, que vão ser contrários em relação aos sentidos. Então, essa dualidade vai envolver atração, medo, desejo e culpa. Então, se eu sinto atração, ao mesmo tempo
eu sinto medo. Numa visão dualista do que o ser humano sente. Se eu tenho desejo, eu também tenho culpa. Porque lembram como a mulher ela é representada nessa época? Ela ainda é o ser inalcançável, a criança, o anjo. Então, eu não posso desejar. Porque se eu desejo, eu quero consumar esse sentimento, eu vou macular a mulher, que é esse ser puro. Então, ao mesmo tempo que eu tenho desejo, eu tenho culpa. Ao mesmo tempo que eu sinto atração, eu sinto medo. Medo do que pode acontecer comigo, do que pode acontecer com a mulher e assim por diante. Então, segundo Mário de Andrade, que foi um grande autor também da nossa literatura, estudaremos sobre ele lá na frente, ele diz que os românticos, e principalmente os ultra-românticos, temem a realização amorosa. Então, nesse momento, ainda lembram que no quentismo não tem romance, não tem paixão. No barroco, a mulher é o próprio pecado. Então, tem esse conflito, porque o barroco é a escola dos conflitos. No arcadismo, só tem convite amoroso, mas também não tem consumação de sentimentos. Agora, no romantismo, por que não há consumação de sentimentos? Porque tem medo, tem muito medo, pensando ainda com a mentalidade do século XIX. Então, se um homem ele deseja uma mulher, mas não quer casar com ela, ele pode até mesmo ser preso nessa época. Então, tem muito medo do que a sociedade vai pensar, de como eles vão ficar vistos, né? E então, tudo isso conta. Mas, acima de tudo, o amor vence. Então, esse ideal feminino que aparece na segunda geração é normalmente associado a figuras incorpóreas ou assexuadas. Exemplo, anjo, que é um ser assexuado, criança, que é um ser que ainda não tem essa noção de sentimentos, né? A virgem, então, tá longe de consumar ainda esse sentimento e assim por diante. Logo, as referências ao amor físico se dão apenas de modo indireto, sugestivo ou superficialmente. Por quê? A questão do medo. Há um medo de sentir e de viver esses sentimentos. Então, principalmente na obra do Álvaro de Azevedo, esse medo de amar pode ser traduzido no receio de macular a virgem, de manchar a imagem da mulher, no temor de se entregar ao apelo dos sentimentos e ferir a pureza da mulher amada. Então, eu tenho medo, porque eu sei que a mulher, sendo a criança, uma pessoa pura, que não tem maldade nenhuma, ela vai se entregar, se eu quiser, se eu pedir, ela vai se lançar nesse sentimento. Só que se eu fizer isso, eu vou ser o culpado, pensando aqui no eu lírico masculino, né? Eu vou ser o culpado de manchar, de macular a pureza da virgem, da criança, do anjo, desse ser aí que não tem essa maldade, que não tem esse tipo de sentimento, não pensa nessas coisas, digamos assim. Então, até o romantismo, a mulher ainda é esse ser puro, que praticamente não tem desejos, diferente de como a mulher vai aparecer na próxima escola. Então, vamos lá. Amor e Medo. Esse aqui é um poema do Álvares pra gente ler e analisar. Ai, se eu te visse em languidez sublime, na face as rosas virginais do pejo, trêmula a fala a protestar baixinho, vermelha boca, soluçando um beijo. Então, o que ele está dizendo? Ele sonha em enxergar a mulher nessa languidez, nessa preguiça sensual de quando você está ou perto de dormir, prestes a dormir, né? Ou acordando. Então, esse momento aí que a gente tem, essa preguiça que a gente tem na cama e tal, a mulher lá deitada, exalando sensualidade. Nas rosas virginais do pejo, então, na face, né? Então, o rosto rosado, corado, porque ela tá... O sangue chegou lá, ela tá também desejando. E aí, trêmula a fala, o que ela quer dele? A boca vermelha dela soluça um beijo. Só que ele sabe que se ele fizer isso, o que ele vai fazer? Vai manchar a virgindade dela. E aí o poema continua. Diz que seria da pureza de anjo, das vestes alvas, do cantor das asas. Então o que ele está falando? Se ele beija a mulher, o
que vai ser da pureza do anjo? Ele vai destruir isso. Isso que a mulher tem, que só a mulher exala, ele vai acabar com isso. Ele vai destruir essa pureza. Então, o que vai ser dele? O que vai ser dela, principalmente? Tu te queimaras a pisar descalça, criança louca, sobre um chão de brasas. Então, o que está dizendo? Se eu fizer isso, criança, mais uma vez aqui, ó, que a gente falou anteriormente, questão da pureza, tipo assim, você não tem noção, você é inconsequente, você não tá sabendo medir as consequências do que você está me pedindo. E ele tá dizendo que você vai se queimar, então não brinca com fogo, não entra nisso porque você não entende. E aí ele continua. No fogo vivo eu me abrasara inteiro. Então ele tá aqui, ó, queimando de desejo, mas tá lutando contra isso. Por quê? Porque ele tem medo. Então, na obra do Álvaro de Azevedo, o amor, ele é igual, ele se confunde com a morte. Ébrio, e o que é ébrio? Ébrio é o contrário, uma antítese aqui, ó, de quê? De sóbrio. Uma pessoa sóbria, ela pensa direito, ela raciocina, racionaliza. Mas uma pessoa bêbada, ébria, ela não pensa, ela tá sem noção. E ele diz, ébrio e sedento na fugaz vertigem. Então já tá aqui, ó, delirando de desejo, mas ele tá lutando contra esses sentimentos. Viu, mal, machucara com meu dedo impuro as pobres flores da grinalda virgem. E aqui, mais uma vez, pensando na questão do sensual, que é diferente do erótico. O que é o sensual? É aquele jogo de mostra-esconde. Aqui tá subentendido uma figura fálica, né? E o que é o erótico? É o escrachado, que eu mostro mesmo, falo o que está acontecendo. Aqui tem uma questão sensual do que está acontecendo, do que aconteceu. Ela tá pedindo e ele tá doido de desejo. Então o que aconteceu? Ele machucou com o dedo dele, entendam, dedo, figura fálica aqui, as pobres flores da grinalda virgem. Então aqui a questão da flor e do dedo são termos subentendidos para uma relação sexual, porque pode ter acontecido aqui com eles. Então ele já sabe que ele é mau. Por quê? Porque ele tirou a pureza da criança. Porque ele destruiu a pureza, como eu posso dizer, a sutileza do anjo, a santidade, digamos assim. Então a gente tem aqui a questão da flor, que se abre, né, desabrocha, então o que a mulher teria feito. E a questão do dedo, não é só dedo, puro, dedo. Então aqui ele tá deixando aqui de uma maneira bem subentendida o que pode ter acontecido, porque ele não afirma pra gente. Mas o amor aqui se confunde com a morte. Vampiro infame. Então, pode ter acontecido, mas talvez não. Aqui ele vai só sugerir o que aconteceu. Vampiro infame, ou seja, sedento, desejando o sangue, né? Eu sorveria em beijos toda a inocência que teu lábio encerra. Então ele tiraria, se ele tivesse feito isso. Fica aqui, ó, uma dúvida. A gente não sabe se aconteceu. Por quê? O amor se confunde com a morte. Se ele faz isso, ele pode morrer, ele pode sucumbir. Ele tiraria, então, como um vampiro tira todo o sangue de um corpo, tiraria toda a inocência, sugaria a inocência do lábio dela. Ela tá pedindo um beijo, ele tá falando, pô, eu quero, mas não dá pra fazer isso. E tu serias, no lascivo abraço, anjo enlodado nos pauís da terra. Então, o que ele tá dizendo? Se eu te pego, se eu te envolvo nisso, eu vou te abraçar, mas ao mesmo tempo, eu vou te manchar. Ou seja, enlodar. E o que é o lodo? Essa sujeira, que é até difícil de limpar, né? Que te faz escorregar e tal. Se de ti fujo, é que te adoro e muito. Então, o que ele tá fazendo? Ela tá pedindo, mas ele tá fugindo. Ele não se sente capaz de fazer isso com ela. E aí, o último verso, ele diz, és bela, eu moço, tens amor, eu medo. Então, aqui, ainda tem uma sugestão de que ela é bela e tem amor. Ela tem amor pra dar. De repente, ela não tá pedindo isso daqui à toa. Ela sabe o que ela tá pedindo. A gente pode até pensar que pode ser uma mulher mais velha. Até mesmo casada. Porque olha o que ele tá dizendo aqui. Eu sou moço.
e tenho medo. Então ele não sabe se ele deve. Por mais que ele queira, mais uma vez, na obra do Álvaro de Azevedo, o amor se confunde com o medo. Então ele tem medo. O que vai ser dele? O que vai ser dela? Ele não pode manchar essa pureza que a mulher tem. Então por isso que o amor ele se confunde com o medo. Por isso que o título desse poema é Amor e Medo. Ao mesmo tempo que há sentimento, mais do que o sentimento tem o medo do que pode acontecer, do que será e assim por diante. Espero que tenha ficado claro. Então vamos lá. Lembra que eu falei que só o Álvaro de Azevedo tem 3 fases? Então vamos analisar. A primeira fase dele é da obra Lira dos 20 Anos, que é uma fase bem românticazinha, que é essa fase aí do amor e do medo. Ele não sabe se tem que se entregar aos sentimentos, porque ele tem medo, o amor se confunde com a morte, é uma fase com bastantes antíteses nesse sentido. Já a segunda fase é das ideias íntimas, e essas ideias íntimas têm o grande boom dele do subjetivismo e do egocentrismo. Então é uma fase completamente mergulhada no ultrarromantismo. E por fim, a terceira fase é a fase da ironia dele, em que ele vai analisar as características românticas e vai ficar assim, cara, tipo, a gente tá distorcendo as coisas. Então ele vai começar a zombar, a dar uma zoada na própria linguagem romântica. E a gente vai analisar mais 2 poemas. O primeiro que nós vimos é dessa fase aqui, ó, Amor e Medo. O segundo, que nós veremos daqui a pouco, é da segunda fase do Azevedo. E por fim, um poema da fase da ironia dele. Então vamos lá. Esse projeto literário dele, a princípio, é baseado na contradição. E ele vai ter 2 personagens, digamos assim. Ariel, que é a face do bem, a ingênua e virgem, e Caliban, que é a face do mal, uma inclinação orgíaca e satânica. Então, Ariel e Caliban são essas entidades mitológicas que vão aparecer na Lira dos 20 Anos. Lembra que nessa primeira fase, no ultrarromantismo, no romantismo, os seres são incorpóreos? Então tem essa pegada aqui, quase que um pouquinho arcade. Então ele começa saindo nessa transição, digamos assim, saindo do arcadismo, entrando no romantismo. Na segunda fase da obra dele, ele é 100% romântico. E na terceira fase, ele é quase realista, que ele começa a dar uma zombada, uma zoada do que os românticos escrevem. Então é como se ele tivesse olhado para trás e falado assim, pô, isso aqui não faz sentido. Isso aqui já não me cabe mais. Então preciso de mais. Ele começa a dar uma zoada na própria linguagem romântica. E aí, o que nós temos? Segunda fase dele, ideias íntimas, que é uma espécie de mergulho do eu em sua própria individualidade. Lembra que eu falei um pouquinho antes ali, ó? A questão do subjetivismo, do egocentrismo e também do sentimentalismo. A linguagem é centrada nos pensamentos e nas emoções do eu lírico. Então, esse grande boom aqui, esse grande mergulho é no ultrarromantismo em si. Mas, vamos analisar aqui agora ideias íntimas. Essa segunda fase da obra do Álvaro de Azevedo. Então vamos lá. Parece que chorei. Sinto na face uma perdida lágrima rolando. Então, aqui ó, sinto, chorei. Os verbos já indicam que ele está falando dele mesmo. O foco aqui é quem? O eu lírico. E ele continua. Satã leve a tristeza. Lembra que nós falamos que ele vai ter esse mergulho aqui numa pegada não só completamente íntima, mas também entregue ao que o Bossuet, Goethe e Byron trazem lá da Europa, de se entregar ao satanismo, a essas ideias loucas, né, deliríacas, e um desejo pelo noturno, pelos vícios, pela bebida e tal. Então ele está dizendo sobre isso. Satã leva a tristeza. Olá, meu pajem, derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa negra. Eia, bebamos. Então tá falando, vamos beber,
derrama aí no meu copo. Ele não quer mais saber do que tá acontecendo. Ele pede para essa pessoa, né? Esse pajem é como se fosse uma figura de um bom sentido aqui da coisa, um barman, essa pegada também quase que religiosa, porque ao invés de Deus, ou um anjo, digamos assim, levar para lá a tristeza, ele tá falando, leve Satã. E o pajem aqui pode ser entendido como os meninos que auxiliam os padres nas missas. Então, é como se um auxiliar de quem? Dessa figura religiosa, digamos assim, estivesse auxiliando a entrar nessa vida aí. E também exaltando a bebida. E ele diz, o que tem aí nessa garrafa negra? Que a gente nem sabe qual é o conteúdo, não fica claro, pode ser qualquer tipo de bebida. Eis o sangue do gênio, o puro néctar que as almas de poeta diviniza, o condão que abre o mundo das magias. Então essa pegada aqui mesmo satânica e tal, de ir a um novo plano espiritual. Mais uma vez a questão aqui, ó, da fuga da realidade. Bem fogoso o Cognac. E Cognac seria mais um ser mitológico, incorpóreo, mas de um lado mais satânico da religião, digamos assim. É só contigo que sinto-me viver. Ainda palpito quando os eflúvios dessas gotas áureas. Então, o que ele está falando? Ele só se sente vivo de verdade quando ele se entrega à bebida, ao vício. Então, essas gotas áureas aqui fazem com que filtram no sangue meu correndo a vida. Ele só sente que está vivendo quando está bêbado. Vibram-me os nervos e as artérias queimam, os meus olhos ardentes se escurecem e no cérebro passam delírios a somos de poesia. Dentre a sombra, vejo num leito de ouro a imagem dela. Então ele tem que estar bêbado para sonhar. Ele só consegue se sentir vivo se estiver delirando. E aí, nesse delírio, ele vê num leito de ouro a imagem dela, dessa musa, que está como? Palpitante, que dorme, que suspira, que seus braços me estende. Eu me esquecia. Faz-se noite, traz fogo e 2 charutos, e na mesa do estudo acende a lâmpada. Então, não é que tenha na cama dele ou em outro leito uma mulher que tá estendendo os braços e tipo, vem. Ele tá sonhando, ele tá delirando. Então, ele esqueceu que, na verdade, ele tá no quarto dele, só que ele tá bêbado. E aí, tá de noite. Essa questão aqui, ó, lembram? Do desejo do noturno, paisagens noturnas, o escuro, que é a questão do mistério, diferente da claridade lá do arcadismo, que é a razão. Então ele não tá pensando direito, ele nem quer pensar direito. Ele gosta do mistério, do delírio, do sonho acordado, digamos assim, de não pensar mesmo. Então ele foge da realidade por meio disso. Acende 2 charutos e na mesa do estudo acende uma lâmpada. Agora nós vamos analisar a terceira fase dele, que é a fase da ironia. Na obra do poeta, é uma forma não passiva de ver a realidade, um modo de quebrar a noção de ordem e abalar as convenções do mundo burguês. Então aqui já tem meio que um preparar de caminho para a próxima fase. Leva a ironia às últimas consequências, zombando da pieguice, que é algo piegas. É uma forte expressividade, esse sentimentalismo aí, essa distorção, essa dramaticidade. Ele zomba nessa pieguice amorosa e da idealização da mulher e do amor. Então vamos analisar. O poema dele. É ela, é ela, é ela, é ela. É ela, murmurei tremendo. E o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Então aqui ele já começa a zombar. Porque as mulheres que eram cantadas eram mulheres burguesas e não uma lavadeira. Então ele gosta, ele está apaixonado por uma mulher que trabalha. Isso já vai de encontro ao ideal burguês de amor. Porque as mulheres burguesas, elas são ricas. Elas só ficam em casa costurando, lendo poesia e tocando. Elas não lavam roupa, né? E ele continua. Aqui já começa a zombada dele.
Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, as saias brancas. Então, as roupas dela são de chita, não são de seda. Aqui já tem mais uma ironia aqui. Ela, de fato, não é dessa classe a que pertencem os ideais românticos da burguesia. Ela é uma mulher pobre, ela trabalha, pode até mesmo ser uma escrava, quem sabe. E as saias brancas, até mesmo aqui, ele vê não só que ela tem umas roupas bem pobrinhas, mas também as roupas de baixo, digamos assim, as roupas íntimas dela, que ficam por baixo do vestido. Eu a vejo e suspiro namorado. Ou seja, a mulher tá lá trabalhando, não tá nem aí pra ele, tá lavando roupa, estendendo roupa, e ele tá como? Suspirando. Então aqui já tem essa ironia aqui, essa zoada. Esta noite eu ousei mais atrevido, nas telhas que estalavam nos meus passos, ir espiar seu aventuroso sono, vê-la mais bela, de Morfeu nos braços. Então o que tá dizendo pra gente? Ele a viu de manhã e pensou assim, eu preciso ver como é que ela dorme, eu preciso estar mais perto desse anjo. Então ele vai pisando em telha, olha a casa dela como é que é, pobre também, para vê-la com Morfeu, que é um deus do sono, né? E aí ele continua. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão um ferro do engomado, ou seja, ela tá exausta, ela dormiu de tanto trabalhar, e não tá nem dormindo tranquila, tá dormindo com ferro na mão. É uma trabalhadeira mesmo essa mulher. Como roncava, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Então ele chegou na janela, viu ela morta de trabalhar, tá roncando e ele quase cai na rua desmaiado. Então olha aí a zombaria, né? Essa questão da preguiça romântica, que tudo que a mulher faz deixa o homem completamente apaixonado. Até o fato dela dormir roncando é algo que ele quase desmaia, deixa ele lá doido. E ele continua. Afastei a janela, entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido, fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Então tinha um bilhetinho que estava assim guardado, né, no vestido, e ele foi pegar esse bilhetinho. Quando ele quis beijá-la, ele viu o papel, pegou o papel. De certo, pensei, é doce página, onde a alma derramou gentis amores. Então o que ele está pensando aqui? Com certeza esse papel é alguma poesia que ela escreveu para mim. São versos dela, que amanhã de certo ela me enviará cheio de flores. Então, a mulher só trabalha, tem nem tempo para pensar nisso, e ele tá falando, nossa, isso daqui com certeza é para mim. Ela não tá se aguentando de amor e vai me mandar esse bilhetinho. É ela, repeti tremendo, mas cantou nesse instante uma coruja. E aí pergunto a vocês, coruja é um tipo de ave que canta? A coruja não canta, ela crucita, né, como o corvo. Então aqui já tem até um elemento que não é nada romântico. Não é um elemento romântico. Se fosse romântico, estaria aqui, sei lá, um pardal, um bem-te-vi, uma pomba, talvez, para essa ideia de pureza, né, pomba branca, enfim. Mas não, uma coruja. Então aqui ele também tá dando uma zoada na questão da linguagem romântica. Abriciosa a página secreta. Então ele tá abrindo o bilhete. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Ou seja, era mais trabalho, não tá nem aí pra ele. Mas ele vai lá e compõe todo esse poema aqui só pra zombar do próprio romantismo. Segundo o poeta, Casimiro de Abreu, que diferente do Álvares de Azevedo, não tem ironia, é mais bem comportado. Foi em Portugal que ele escreveu a maior parte dos poemas dele, da obra Primaveras. Diferentemente da obra do Álvares de Azevedo, em que o amor se confunde com a morte, o amor na poesia de Casimiro, apesar do medo, não é que ele não exista. Apesar disso, o amor sempre se associa à vida e à sensualidade. Um amor bem mais sensual do que o do Álvares de Azevedo, que fica ali a dúvida, a gente não sabe se aconteceu, se não aconteceu. Aqui, no Casimiro, a mulher ela é um pouquinho mais corpórea, ela é um pouquinho mais real, é uma mulher possível, diferente do Álvares de Azevedo,
que é uma musa. Assim como um dos Árcades é uma musa, é uma mulher que praticamente nem existe. Só tá ali para ele compor o poema. No Casimiro, não. É uma mulher bem mais real. E por isso, ele também vai continuar preparando o caminho para como a mulher vai aparecer no realismo. Peraí, meu M aqui não ficou direito. Vamos escrever de novo. Aí, ele vai preparando... Opa, nessa aqui não. Vai preparando o caminho para a mulher que vai aparecer no realismo e no naturalismo. Naturalismo. Isso. Que é o ponto alto da produção dele, diferente do Álvares e dos outros. Só que, qual vai ser a forma de fuga, de fugir da realidade do Casimiro? Olhar para o passado. Então, aqui nesse poema, que é um dos mais famosos dele, tem a questão do saudosismo. Ele tá lá em Portugal, saudosismo. E tá pensando no passado dele aqui no Brasil. Ele escreve: que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E realmente, né? Pensar que quando você era pequeno, você só queria ver desenho, brincar, e isso não tinha nenhuma preocupação. E ele tá dizendo, esses anos, eles não voltam mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência, respira a alma inocência, com perfumes a flor, o maré, lago sereno, o céu, o manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Então percebem que ele é menos pessimista do que o Álvares de Azevedo? Por isso a poesia dele é diferente, mas ele ainda é da segunda geração. Então vamos lá. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Dias de minha infância, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então, ele tá aqui com saudade do passado, desses anos, dessa época que não volta mais. E continuando, sobre a obra mais romântica que aparece o amor, propriamente dito, como é a sensualidade na obra do Casimiro de Abreu. Ela é mais natural do que na obra do Azevedo, por isso é mais concreta. Como eu falei anteriormente, a mulher é mais possível. A mulher que aparece na obra do Casimiro de Abreu é uma mulher muito mais possível, muito mais real, digamos assim. Real. É uma sensualidade sempre disfarçada, fruto de insinuações e do jogo de mostrar e esconder, porque isso é a sensualidade, não diferente do erotismo, como eu falei com vocês. Ele também abordou o tema de Graciosos, como a infância, do poema que acabamos de ler, a pátria, a saudade, a solidão, a natureza e o amor, porque são temas que, de maneira geral, agradavam o público, pois o público já estava acostumado com eles, com esse tipo de tema. Segredos. Eu tenho os amores, quem é que os não tinha, nos tempos antigos. Amar não faz mal. Então, olha só como ele já declara algo aqui que é bem diferente da obra do Álvares de Azevedo. Se para ele amor é medo, amor é morte, e tem toda essa questão complexa sobre o desejo, sobre amor, sobre sensualidade, até aqui no Casimiro de Abreu não tem isso. Amar não faz mal. E quem é que não tem os amores? As almas que sentem paixão como a minha, que digam, que falem em regra geral. E então ele está dizendo, quem nunca teve uns amores desses? Todos que amam, que falem, que concordem comigo, digamos assim. Amar não faz mal. A flor dos meus sonhos é moça e bonita. Agora ele está falando aqui, né? Sobre a musa dele. Qual flor entreaberta do dia ao raiar, mas onde ela mora, que casa ela habita, não quero, não posso, não devo contar. Então aqui, a insinuação que aparece bem forte na obra do Casimiro. Então esse joguinho aí
Ele tem os amores, ele tem até mesmo uma namorada, digamos assim, mas quem ela é, onde ela mora, de onde ela é, a família e tal, ele não tem que contar. E ele continua. Ontem no baile com ela valsando, senti as delícias dos anjos do céu. Na dança ligeira, qual silfo voando, caíram do rosto seu cândido véu. Então aqui também tem essa questão que a gente pode até pensar, o véu traz pureza, revela a pureza da mulher. Por isso que as noivas devem se casar virgem e entrar de véu e grinalda, que são símbolos de pureza. Mas aqui ele está dizendo que ontem no baile o véu dela caiu. Então a gente pode até entender que possivelmente essa pureza foi embora. Que noite, que baile! Seu hálito virgem queimava minhas faces no louco valsar. As falas sentidas que os olhos falavam, ou seja, eles se comunicavam só de olhar. E ele diz, não posso, não quero, não devo contar. Então ele está dizendo, a noite de ontem, o baile foi o baile. Foi muito bom. Mas o que aconteceu entre mim e ela, não quero, não posso, não devo contar. Depois, indolente, firmou-se em meu braço. Fugimos das salas do mundo, talvez. Ou seja, já saíram de um local público, onde estava todo mundo ali dançando, eles deram uma fugidinha. Ainda mais bela era mais bela, rendida ao cansaço, morrendo de amores em tal languidez. E aí, ainda fica mais uma dúvida aqui. Será que esse cansaço dela tá arfando, é só de dançar? Tá cansada porque só dançou? Ou ela tá cansada porque tava morrendo de amores com eles, de maneira bem sensual? Que noite, que festa e que lânguido rosto, manhado no reflexo do branco luar, a neve do colo e as ondas dos seios, não quero, não posso, não devo contar. Como ele sabe que o colo dela, essa região aqui, é branca? Como ele sabe das ondas dos seios dela? Aí já fica mais uma questão, né? Não quero, não posso, não devo contar. A noite é sublime, tem longos queixumes, mistérios profundos que eu mesmo não sei. No mar os gemidos do prado os perfumes, de amor me mataram, de amor suspirei. Ele disse pra gente, nesse verso aqui, que o reflexo dela estava sob o luar. E eles deram uma fugida do salão. E ele diz que eles estavam lançados aos prados, no campo. E, de amor, os gemidos e os perfumes desse campo mataram ele de amor. E de amor, ele suspirou. E aí fica aí mais uma questão subentendida pra gente. O que será que aconteceu? Agora eu vos juro, palavra, não minto. Ouvi a formosa também suspirar. Ou seja, ele suspirou. Mas ela também. Então não foi só ele que morreu de amores. Os doces suspiros que os ecos ouviram, não quero, não posso, não devo contar. Ou seja, ninguém ouviu, só os ecos. Ficou entre eles, mas o que rolou, o que aconteceu e por que eles morreram de amores, ele não pode contar. Então aqui, percebem como o amor, a sensualidade é bem diferente na obra do Casimiro de Abreu para a obra do Álvares de Azevedo? Porque a gente leu naquele poema, Amor e Medo, que a gente não sabe o que aconteceu. Sabe que tem um desejo, mas ele foge dela. O Casimiro de Abreu não. Aconteceu alguma coisa, mas ele não vai contar pra gente. Junqueira Freire, o próximo poeta. Falta de vocação para a vida religiosa, a poesia em conflito. A poesia dele era bem mais presa aos padrões clássicos, o que já quebra o movimento aqui, porque a poesia presa aos padrões clássicos é a poesia Arcade. Não é a poesia romântica é mais popular. Ele até que conseguiu alguns momentos de boa poesia, quando se permitiu o uso de formas poéticas típicas do realismo, como a gente estava falando, essas formas mais populares. A produção dele inclui poemas religiosos, amorosos e de temática social. Aqui já tem uma transição para a próxima geração poética, que é a terceira geração, uma transiçãozinha aí.
Ele cultivou o indianismo e a exaltação cívica. Mas vamos lá. Indianismo não é tema da primeira geração poética? Por que ele está retrocedendo? Percebem que ele começa aqui a dar uma quebrada no movimento? Ele retrocede na forma, retrocede na temática e começa a exaltar um civismo, que é uma questão também do nacionalismo, que foram temas trabalhados lá na primeira fase, já passou. Então ele começa a quebrar aqui o movimento. E, por último, alguns críticos encontraram até uns poemas de teor erótico dele. Ele era religioso. Então, qual vai ser a fuga dele por os desejos da carne? Se voltar para a religião. A obra dele é bastante presa à sua biografia, à vida dele. Então, são poemas relativos à sua frustrada carreira religiosa e aos remorsos provocados pelo desejo amoroso e sexual reprimidos. E ele escreve: foge, ó virgem, não descubras de descobrir mesmo, de tirar as trevas à tua luz. Então, o que ele está dizendo? Não se permita sentir. Foge disso. Não entra na escuridão, fique na luz. Longas trevas, luz tão linda, nas trevas pouco transluz. Reflete apenas, tremendo, nas trevas roxas da cruz. Então o que ele está dizendo? Você não precisa reprimir toda a sua vida à sombra da igreja, no sentido religioso, de seguir as regras, as doutrinas, porque os dogmas são bíblicos, digamos assim, mas a doutrina ela é feita pelos homens. Então aqui já começa um certo questionamento sobre a doutrina religiosa. Se o próprio Deus na Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, no Gênesis, porque na igreja, doutrina feita por homens, o padre, a freira, tem que viver só, tem que reprimir esses desejos, essas paixões, não pode casar e etc. E ele diz, é linda, mas é profana. Então ele gosta dessa mulher que vai rezar, mas ele sabe que gostar dela é profanar a religião, é ir de encontro. O que não é santo é profano. Não pode arder junto à cruz. Maldição, ela no templo. Então ele está dizendo, ele está aqui pensando nela, mas ele sabe que não deve. E, droga, ela chegou, tá no templo. É faca, porém transluz. Transluz aqui, mas no fundo não chega a luz. Foge, ó virgem, dessas trevas, desse mistério da cruz. Na gleba não nasce a rosa, as sem nuvens não transluz. Então ele está dizendo aqui que tem lugares que uma flor não pode florescer. Está comparando ela a essa flor. E que ele está em trevas. Então como ele vai transluzir, refletir alguma luz? O fermento do cadáver asfixia e mata a luz. Foge, ó virgem, ainda é tempo. Não queiras perder a luz. Tua luz faz mal aos mortos. Aos mortos, asila a cruz. Então o que ele está dizendo? Quem é que está morto? Que oprimiu tanto esses sentimentos, que está tão ofuscado que não tem mais luz. É ele próprio. Então ele está dizendo para ela, foge não só dessa religiosidade, desses padrões, mas foge de mim, porque eu sei que eu não posso, e eu já não tenho nem mais nada a te oferecer, porque eu já estou morto por dentro. A cruz extingue a beleza que nas donzelas tens luz, inocente, que não sabes que os meus olhos não têm luz, inocente, que a morte em minhas faces traz luz, que as emoções do meu peito já expiraram na cruz. Então quem é esse cadáver? É ele mesmo. Ele não tem nem o que oferecer para ela. E por fim, ele diz, não posso, a morte tolheu-me, não posso, apagou-se a luz. Bem vejo, ainda a beleza em tuas faces traz luz, mas eu somente, com a lira, estou suspenso na cruz. Então ele só sabe servir na igreja, mas ele não tem o que oferecer para ela. Porque a religião matou, oprimiu e suprimiu, reprimiu completamente tudo que ele poderia oferecer a essa bela, essa donzela. E por fim nós temos o Fagundes Varela,
que é uma poesia em transição. Transição para a próxima escola, Milena? Não, transição para terceira geração poética. Então, ele ainda é da segunda geração, mas a poesia dele, assim como do Junqueira Freire, já vai caminhando aí, preparando o caminho para a próxima. As características da obra dele: boemia, sofrimento, luta social e religiosidade. Tudo bem, esses três aqui fazem parte da segunda geração, de temas da segunda geração. Mas a luta social já é um tema da terceira geração. Por isso que a obra dele é uma obra em transição. Embora presa a dados ultra-românticos, como o pessimismo, a solidão e a morte, a obra dele já aponta novos rumos que vão conduzindo a geração seguinte de poesia na literatura brasileira. Então, por exemplo, ao invés de ser uma obra egocêntrica, a poesia dele se volta para problemas sociais e políticos do Brasil. Então, olha só o que está começando a ter aqui. Uma mudança de temática, uma transição. Se, na primeira geração, o importante é o locutor, quem fala, agora a grande importância é o assunto, do que se fala. E também para quem se fala. É uma poesia direcionada, voltada. Se na primeira geração o que importa é o que eu sinto e eu quero falar disso e eu não tô nem aí para quem vai ler, agora não. Agora a gente tem uma mudança aqui e na terceira geração vamos perceber que são poesias direcionadas para um público, para esse público pensar em questões sociais do Brasil. Então, vai fazer uma defesa da pátria, do índio e criticar a escravidão. As inovações de conteúdo e forma, pois ele adiciona à sua obra poética a oratória e imagens em demasia, ou seja, ele pensa mesmo que está falando para um público. É como se ele fosse um político ou um advogado que defende uma causa. E que causa é essa? A causa da República, a causa contra a escravidão. Serão retomadas posteriormente, por quem? Pelo Castro Alves, na terceira geração. Então ele começa aqui a preparar o caminho para o que vai ser feito, e bem feito, digamos assim, na próxima geração. Vamos terminar agora com um poema dele. Cântico do Calvário, a memória de meu filho, morto a 11 de dezembro de 1863. Então, um poema que ele fez para o filho dele, que morreu. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ou seja, ele era quem daria continuidade à família e faria, digamos assim, obras maiores do que o pai dele fez. Mas isso não aconteceu, porque ele morreu. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Mas não, tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das aves, talvez das ondas do respiro flébil. Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela. E são teus raios que meu estro aquecem. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho. Brilha e fulgura no azulado manto, mas não te arrojes, lágrima da noite, nas ondas nebulosas do ocidente. Então aqui, azulado manto, é até mesmo uma metonímia. Para quê? Para céu. Onde ele mora, onde ele está agora? No céu. No paraíso, digamos assim. Brilha e fulgura, quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas, escadas de Jacó serão teus raios, por onde asinha subirá minha alma. Então agora a gente terminou, obrigada por mais esse momento, fechamos aqui a segunda fase da geração poética e daqui a pouco nos encontraremos na terceira geração.